Olá! Nesta semana vamos falar sobre modulação em amplitude. Vimos que em um sistema de comunicação nós temos um bloco chamado de fonte de informação. A fonte de informação gera um sinal e nós dizemos que está em banda base. Um sinal em banda base, ele possui um conteúdo de frequência em que a sua maior frequência ela não está no patamar adequado para a propagação do sinal através do ar. Assim, é necessário que essas frequências sejam elevadas para que a propagação se torne mais eficiente. Além disso, Bem, sabemos também que há uma relação direta entre a frequência e o tamanho da antena. Assim, com o aumento da frequência, antenas menores podem ser utilizadas. Quando deslocamos o espectro do sinal em banda base para frequências maiores, nós estamos falando de um tipo de comunicação chamado de comunicação comportadora. Neste tipo de comunicação, nós temos um sinal senoidal, cosseno ou um seno, por exemplo, que vai ter a sua amplitude, fase ou frequência modificada pelo sinal em banda base. E aqui nós vamos utilizar a notação M de T. Para os sinais em banda base analógicos, nós temos aqui algumas modulações que são as principais. As modulações em amplitude, e aqui nós temos as siglas AM, AM-DSB-SC, AM-SSB-SC, PAM e o AM-VSB. Ainda nós temos a modulação em ângulo, o FM e o PM. Já para os sinais digitais, nós temos uma infinidade de modulações. Aqui eu cito algumas: ASK, FSK, PSK e assim por diante. A MDSB-SC, o primeiro tipo de modulação em amplitude que nós iremos estudar. Então, nós partimos de um sinal em banda base, o M de T, e ele possui uma largura de banda igual a B Hz ou 2 πb radianos por segundo. E também um sinal C de T, um cosseno de ômega CT, que é uma portadora senoidal. Aqui nós estamos utilizando o termo portadora para designar o cosseno. Aí nós temos a notação C, em lá do inglês carrier. Então, a modulação em amplitude, com banda lateral dupla e portadora suprimida, isso aqui corresponde a essa sigla aqui em inglês, nós vamos ter um sinal modulado, que nós chamamos aqui de SDT, que nada mais é do que o produto do M por C, né? Ou seja, o M de T vezes o cosseno de ômega CT. Aqui nós temos uma figurinha que ilustra esta operação. Então, nós temos o M, que é chamado de sinal modulante, nós temos a portadora, o cosseno de ômega CT, e aqui nós temos o sinal modulado, o M vezes o cosseno. Nós agora vamos analisar o espectro da modulação AM-DSB-SC. Então, nós partimos de um sinal M de T que possui a transformada de Fourier M de ômega. Então, M de T poderia ser um sinal aqui desse tipo, um sinal genérico. A transformada de Fourier, ela está representada aqui por M de ômega. Note que nós partimos da hipótese que o sinal MDT possui uma banda de Bhz. Então, aqui nós temos em radianos por segundo, ômega, né? Então, nós vamos ter 2 πb radianos por segundo a banda. Então, nós vemos aqui 0, a frequência inicial, 2 πb radianos por segundo, a frequência final. Então, a banda é 2 πb radianos por segundo. Quando nós realizamos a operação de modulação, nós estamos multiplicando m por um cosseno. Então, o que é que isso vai fazer? Isso vai fazer, para fazer um gráfico do sinal, né, nós
colocamos o M aqui, tracejado. Então, ele aqui está representando aqui o envelope. E nós fazemos aqui a reflexão em torno do eixo, para ter o menos M de T. Então, aqui dentro, nós desenhamos o cosseno de ômega CT. Note que a frequência é a mesma, ômega C, né? E que a amplitude está variando cosseno de acordo com o sinal M. Então, esta aqui é a representação do sinal modulado no domínio do tempo. Quando nós partimos para o domínio da frequência, nós utilizamos a propriedade da modulação da transformada de Fourier. Ou seja, isso aqui, a transformada de Fourier cosseno, vai resultar em meio de m de ômega mais ômega c, mais m de ômega menos ômega c. Então, é o que está representado aqui nesta figura aqui embaixo, né? Então, nós vamos ter agora a frequência que estava zero aqui, ela vai aparecer lá em ômega c. O que aparece aqui, 2πb, vai aparecer em ômega c mais 2πb. E nós vamos ter aqui a parte ômega c menos 2πb, e nós temos aqui o reflexo do lado negativo. Bem, se m é real, o espectro de amplitude é uma função par. Então, nós podemos aqui fazer algumas considerações. Então, voltando à figura que nós aqui, né? Aqui o sinal tinha uma banda de Bhz, o sinal modulante. Quando nós verificamos aqui, nós vemos que nós temos aqui do lado positivo os dois lados. Então, nós temos B daqui, B deste outro lado. Então, nós temos aqui uma largura de banda 2B agora. Então, nós temos aqui uma largura de banda de 2 Bhz. Nós temos ainda que nós temos uma simetria, né? Então, vemos aqui que nós temos um lado que está depois da portadora, um lado superior. Nós temos um lado aqui que está abaixo da portadora, aqui, um lado inferior. Esses dois lados, eles carregam a mesma informação, eles são simétricos. Se você fizer uma reflexão aqui em torno de ômega c, nós teremos aqui a mesma estrutura. Então, nós chamamos essa parte superior de banda lateral superior e a parte inferior de banda lateral inferior. Eles possuem o mesmo formato. Observamos ainda que não aparece nenhum impulso naquela figura do sinal modulado. Então, é algo que adiante outro tipo de modulação nós vamos ver que aparece. Bem, fizemos a operação de modulação. Então, o sinal vai ser transmitido e vai ser recebido lá no receptor. E o objetivo agora é obter o sinal em banda base, o M de T, a partir do sinal modulado, o M cosseno. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que fazer um processo inverso, que é chamado de demodulação. Então, nós temos um sinal S de T, o M cosseno, que nós recebemos, e vamos fazer a seguinte operação. Vamos pegar e vamos multiplicar pelo cosseno de volta. Isso aqui vai resultar em M vezes o cosseno ao quadrado de ômega CT. Se nós utilizarmos a identidade trigonométrica que relaciona o quadrado aqui com o arco duplo, nós vamos ter que isso daqui vai corresponder a meio de M mais M cosseno de 2 ômega CT. Então, tirando a transformada de Fourier desse sinal E de T, nós vamos ter E de ômega igual a meio de M de ômega. E aqui é a propriedade da modulação, só que agora com esta frequência de 2 ômega C. Então, vamos dar uma olhada agora no espectro para ver como é que isso ficou. Então, aqui no espectro, nós vamos ter o meio do M de ômega. E aqui nós vamos ter desse lado 1/4 de M
de, de ômega, menos 2 ômega C, e aqui o correspondente aqui do lado negativo. O que a gente quer é o que está aqui na frequência, aqui em torno da frequência do zero. Corresponde aqui ao M de T. Então, para eliminar essas frequências superiores e manter aqui as frequências baixas, nós utilizaremos aqui um passa baixa. Então, aqui nós temos embaixo o esquema de um demodulador. Chega o sinal modulado, o M cosseno. Aqui nós temos a portadora novamente, né? Fazendo a multiplicação, nós temos o sinal EDT, que corresponde a esse espectro que está aqui em cima. E com a aplicação de um filtro passa-baixas, esse filtro está aqui, nós eliminamos essas frequências superiores e o que vai passar vai ser correspondente a meio de M de T. Aqui nós estamos utilizando uma portadora que possui a mesma frequência e fase da que foi utilizada para modular o sinal. Então a gente diz que esses sinais estão em sincronismos e nós chamamos isso de um processo de demodulação síncrona ou coerente. Então, há uma necessidade nesse tipo de demodulação de gerar um sinal em sincronismo. Isso é algo que não é tão fácil de fazer em situações práticas. Então, isso vai exigir que se tenha circuitos de recuperação de portadora e torna a demodulação mais complexa. Em alguns casos, é de interesse que os receptores sejam mais simples e, consequentemente, mais baratos. Então, a gente colocaria a complexidade no transmissor e tornaria o receptor mais simples. Isso vai ocorrer em comunicação por difusão, o broadcast. Um exemplo é o sistema de rádio utilizado e o sistema de TV, em que um transmissor ele transmite para vários dispositivos. Então, para resolver esse problema, nós podemos acrescentar a portadora junto com o sinal. Isso vai tornar aí o receptor mais simples. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente simplesmente soma a portadora, o A cosseno de ômega CT, com o sinal aqui, o DSB-SC. Então, isolando esses termos, nós vamos ter A mais M vezes o cosseno de ômega CT. Tirando a transformada de Fourier, nós vemos que a primeira parte aqui ela permanece inalterada, é similar ao DSB-SC, só que o cosseno, o A cosseno, ele corresponde aí no domínio da frequência aqui ao impulso. Então, nós temos em, em ômega C e um impulso aqui dos ômega C, aqui com o fator de escala apropriado. Aqui nós temos a operação no domínio do tempo. Verifique que nós estamos somando agora o n com uma constante A. Então, isso faz com que você eleve o, o sinal na direção vertical. A gente somou isso aqui, né? E depois que a gente multiplica por o cosseno de ômega CT, a gente vai ter um envelope, e essa figura aqui vai aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo com a reflexão, e aqui nós temos a onda senoidal. Observe que o envelope ele possui a mesma forma do sinal original aqui nesse caso. Mas pode ser que o envelope não tenha esse mesmo formato. Por exemplo, se o valor que você somar com o M for pequeno, vai permanecer aqui uma parte negativa. Na hora que você fizer a reflexão aqui em torno do eixo, a gente vai ter o que está colocado aqui. Então, o envelope, nesse caso, a parte aqui positiva, ele não corresponde aqui ao sinal de T. Então, para que seja possível realizar a demodulação através da detecção do envelope, ou seja,
rastreando aquele envelope, é necessário que algumas condições sejam satisfeitas. A primeira delas é que a frequência da portadora seja muito maior do que a largura de banda do sinal MDT. Isso aqui, em geral, é verificado. Por exemplo, se nós pegarmos o caso de sistemas AM utilizados em rádio, a frequência da portadora é algo superior a 600 kHz, enquanto a banda do sinal ela está bem abaixo de 10 kHz. Então, comparando 10 kHz com 600 kHz, nós temos aqui essa condição satisfeita aqui, por exemplo. Além disso, nós temos que ter o A mais o M maior ou igual a zero para todo T. Isto aqui é a condição para que você não tenha este segundo caso que ocorreu. Então, se M assumir os valores na faixa, em uma faixa simétrica, nós vamos ter que o A é maior ou igual que o valor de pico do sinal. Eu posso definir o que se chama de índice de modulação do AM, utilizando a letra Mi, como o valor de pico dividido por A, para poder caracterizar esse tipo de sistema. Então, para que o sinal possa ser demodulado por detecção do envelope, esse Mi ele tem que estar entre 0 e 1. E nós observamos que o Mi igual a 1 corresponde ao caso em que o M de P é igual a A. Então, nós temos aqui o caso da igualdade. À medida aqui que o A aumenta, se torna maior do que o M de P, então esse valor do Mi ele vai decrescendo, né? Mas ele vai virar aqui sempre positivo nesse caso e a gente tem a detecção por envelope. Se não ocorrer simetria entre os valores de pico positivo e os valores de pico negativo do sinal, nós temos uma expressão um pouquinho mais complicada que permite caracterizar aqui o índice de modulação a partir dos valores máximos e mínimos do sinal. Então, quando o Mi maior do que 1, o sinal ele não vai poder ser demodulado por detecção de envelope, né? Então, essa condição a gente chama de sobremodulação, e nesse caso só vai ser possível demodular o sinal através de demodulação síncrona, ou seja, multiplicando por um cosseno, fazendo a filtragem do sinal. Bem, nós ainda podemos demodular, em todos os casos, o sinal AM através da demodulação síncrona, mas este não é o objetivo, já que nós introduzimos esse tipo de modulação para evitar a demodulação, que é mais complexa. A AM tradicional, a eficiência. Nós, através da inserção da portadora, nós perdemos eficiência em um sistema de modulação. Então, nós podemos caracterizar isso através de uma medida chamada de eficiência. Então, se nós calcularmos a potência da portadora, a portadora corresponde ao A cosseno. Então, a potência da portadora ela é simplesmente A ao quadrado dividido por 2. As bandas laterais correspondem ao sinal M vezes o cosseno. A potência disso aqui é um pouquinho mais complicada de ser feita, mas se a gente utilizar a expressão convencional de cálculo da potência com limite e fizermos as hipóteses que a frequência da portadora é muito maior do que a banda do sinal, nós chegamos aqui a esta expressão que diz que a potência das bandas laterais, ou seja, a potência de M cosseno, vai ser 1/2 da potência do sinal M de T. Então, temos esta expressão. Para calcular a eficiência nós definimos como sendo a potência útil dividido pela potência total. O que é útil é o que está nas bandas laterais, e a potência total ela incorpora a portadora.
Então, substituindo as expressões que nós obtivemos anteriormente, nós vamos ter que a eficiência ela é dada por P de M, a potência de M, dividido por A ao quadrado mais o P de M. Se quisermos colocar em porcentagem, então a gente vai ir por 100%. Então, a eficiência máxima a gente obtém quando o índice de modulação é igual a 1, ou seja, o valor de π vai ser igual ao A. Quando a gente trata de sistemas práticos, a eficiência é algo que é bem baixo. Em geral, ela é da ordem aí de 5%. Então, quer dizer que se desperdiça uma grande parte da potência na portadora e isso daí é utilizado apenas para facilitar o processo de demodulação. Bem, passando do AM tradicional, nós temos um outro tipo de modulação que é conhecido como modulação em amplitude de quadratura, ou QAM. Aqui a ideia é um pouco diferente. Ao invés de apenas um sinal, MDT, nós temos dois sinais, que nós chamamos aqui de M1 e M2 de T, e eles vão ser modulados e vão ser colocados na mesma banda, ou seja, uma vez que eles estão modulados, eles estão superpostos em frequência. Muita gente faz. Aqui a operação é bastante simples, né? Nós pegamos o M1, multiplicamos pelo cosseno, e o M2 multiplicamos pelo seno. Observamos que seno e cosseno, eles correspondem aí a ondas que estão defasadas de π sobre 2. Por isso que nós utilizamos aí o termo em quadratura. Para demodular esse tipo de sinal, nós podemos utilizar a detecção síncrona, a demodulação síncrona. A diferença aqui é que nós temos um cosseno e nós temos um seno. Então, para demodular o M1, nós multiplicamos pelo cosseno. Para demodular o M2, nós multiplicamos pelo seno. O resto da etapa é convencional, nós passamos por um filtro passa-baixa. Aqui nós temos uma representação de como fazer o processo de modulação na esquerda e demodulação aqui na esquerda. Aqui, esses blocos são fáceis de entender. M1 é multiplicado por um cosseno, M2 é multiplicado por um seno, que é um cosseno defasado. Os sinais são somados e nós temos o sinal QAM. Aqui no demodulador, o sinal QAM chega e é dividido em dois. Um lado, um braço aqui é multiplicado pelo cosseno, passa por um filtro, e o outro aqui é multiplicado pelo seno, passa por um, resulta em 2. Bem, é isso.